Bom dia, good morning, para aqueles que desaprenderam a falar português. Alegria estar aqui com vocês de novo. Eu quero te convidar para o texto de Isaías, profeta Isaías, capítulo 53. A gente vai começar hoje uma nova série sobre o Rei na cruz. O nosso Senhor Jesus. Mas antes de começar, você vai preparando aí o texto sagrado, Isaías 53. Eu preciso dar um breve testemunho, talvez uma explicação, por que eu não estava aqui semana passada. Mas eu sofro de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Já é um diagnóstico antigo. E eu tive uma forte crise em 2010, quando eu descobri essa doença, vamos dizer assim. Aí eu tive uma outra crise em 2020, mais forte também, quando a Cris estava grávida, pandemia. E nos últimos dias, mais outra, a terceira. E me deixou bem mal no último final de semana. E nunca é uma coisa só, né? É uma soma de coisas. E eu vinha tomando medicação há muito tempo, numa dose mínima, controlada e tal. Em períodos que eu não estou em crise, a vida segue bem normal. Mas nos dias de crise é muito estranho. No sábado passado, a gente estava celebrando o aniversário do Estevam, eu fui parar no hospital, parecia que ia dar um infarto, né? E era por ansiedade e tal. E aí eu tô me tratando, tô melhorando, tô medicado. O medicamento mais forte que eu tive que tomar sábado, segunda, terça, depois já na quarta já não tomei mais, já não precisei. Graças a Deus, agora eu tô com uma medicação mais de controle e me cuidando. Tentando me cuidar da melhor forma. Então, obrigado quem orou, quem se preocupou. E depois a gente vai conversar mais detalhadamente sobre saúde mental também. Mas vamos para Isaías, capítulo 53. Para a gente começar, o Rei na cruz, o amor que define o mundo. Olha só, a palavra de Deus diz o seguinte: quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. E foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e atingido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da sua transgressão. Do meu povo, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência,
nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará as iniquidades deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Senhor, obrigado. Obrigado por estarmos aqui, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Santo Espírito, que age em nós, que habita em nós e que fala conosco. E eu peço que fale mesmo, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos no período da Quaresma. Aí você pode pensar, Quaresma não é coisa de católico? Não. Nós temos, desde a origem da fé cristã, elaborado um calendário cristão. Alguns chamam de calendário litúrgico. E neste calendário há algumas marcas fundamentais. Duas em especial. Esse caminho que nós estamos, chamado período da Quaresma, que é entre a quarta-feira de cinzas, pós-carnaval, até a Páscoa, que é como que uma jornada e uma proposta de preparação do coração até a Páscoa, o grande momento da ressurreição do Senhor Jesus, e também, lá mais ao final do ano, a expectativa do Natal, do Advento, da chegada e do nascimento de Jesus. São duas marcas fundamentais dentre todo o calendário cristão. E aí, lógico, existem coisas a se fazer, ou superstições, coisas tidas como superstições, né? Na tradição católica, na Quaresma, os mais católicos não comem carne vermelha, né? Como uma iniciativa, uma espécie de jejum no período da Quaresma até o momento da Páscoa. A gente não tem necessariamente esse rito e esse costume, mas o convite dessa série é, de fato, a gente se colocar ao redor desse momento tão extraordinário, que é a Páscoa. Na nossa fé, a Páscoa é o momento mais fundamental em que tudo se conecta. A gente celebra muito o Natal, talvez pelo clima social que fica, né, das luzes de Natal, aquele clima de final de ano, o clima das compras, dos presentes, dos encontros familiares. Mas a marca mais importante da nossa fé, na verdade, é a Páscoa. É quando acontece esse momento que transformou tudo. A morte e a ressurreição do Senhor. E como é que a gente vai chegar nessa Páscoa? A gente vai chegar com um coração preparado por Deus. A gente vai chegar meditando nessa série, nesse mês até a Páscoa, nesse período de Quaresma, colocando o nosso coração diante de Deus, lembrando o símbolo que é a cruz do Senhor e todo o significado e toda a marca do que é essa cruz. E nunca vai ser demais a gente lembrar da cruz e nunca vai ser demais a gente aprender sobre a cruz, porque a gente facilmente esquece das coisas. A gente facilmente deixa passar certas coisas tão fundamentais da nossa fé. E esse é o convite. E o convite de hoje é a respeito do texto profetizado por Isaías, no capítulo 53. Isaías é um profeta que está cerca de 600 anos antes de Cristo. Ele não sabia exatamente como seria a chegada do Messias, mas a forma como Deus mostrou para ele alguns elementos e ele foi escrevendo ao seu tempo. No capítulo 53 é uma descrição a respeito desse Salvador.
desse broto tenro numa terra seca, nessa pessoa que não tinha qualquer beleza, não tinha nenhuma aparência interessante. E é um texto poético, mas de muito sofrimento. Porque a marca da cruz é esse sofrimento. E aí a gente precisa lembrar que o pecado nas Escrituras é uma coisa muito, muito grave. Não é qualquer coisa. Por isso precisou de uma ação radical de Deus. A gente tende, com o passar dos anos, ou com a cultura do nosso tempo, relativizar um pouco o pecado. Dizer, foi um erro, foi um deslize, é uma coisa assim que de vez em quando a gente comete. Não. O pecado é algo que define o nosso ser. E o ser de todo ser humano. É por isso que nós, conscientes da condição de pecador de todo ser humano, não podemos ou não deveríamos nos escandalizar com violências, com guerras. Isso não significa que nós devemos banalizar violências e guerras. Mas a gente sabe que o que brota do coração humano pecaminoso é isso. É morte, é guerra, é destruição. É isso que brota do coração pecaminoso. Então, pecado não é só um erro moral. Não é só um deslizezinho que a gente comete de vez em quando. Infelizmente, pecado é o que nos define de nascimento, de nascedouro. Os nossos filhos, lindinhos, bonitinhos, maravilhosos, nascem pecadores. A primeira oportunidade, eles mordem a outra criança, batem na outra criança, empurram a outra criança. Eu lembro de uma vez que o Estevão não costuma ser muito violento, eu acho. Mas mesmo assim, de vez em quando, e aí eu tinha ido na creche, e a professora falou, o que está acontecendo com o Estevão? Eu falei, não sei, para mim está tudo normal. Não, que ele está muito bravo, está meio violento. Eu falei, nossa, em casa está normal. Aí a professora não acabou de falar a frase, tinha uma criança que foi lá para um espaço brincar, ele puxou a criança pelo cabelo, assim, quase levantou o menino. Eu falei, estou vendo, realmente ele está meio violento, não sei porquê, né? Então essa condição não deveria nos assustar. Ai meu Deus, meu filho bateu, meu filho mordeu, meu filho puxou o cabelo. Essa é a nossa natureza. Infelizmente é a nossa natureza. Por isso, haja oração, haja discipulado, haja jejum, haja palavra de Deus, haja devocional, haja ensino bíblico, tudo. É porque necessitamos mesmo, não é que é assim, estamos fazendo porque a igreja tem que fazer programação. Estamos fazendo porque é para cumprir uma realidade religiosa. Não, a gente está fazendo porque senão a gente se mata. Senão a gente se destrói. Aliás, eu lembro de uma conversa do pastor Ariovaldo Ramos com um sujeito ateu. E ele disse, como é que o senhor, intelectual, não sei o quê, acredita em Deus? Ele falou, agora eu acredito. Por que eu não acredito e tal? E ele falou, por que você não acredita? Ele falou assim, eu não acredito em Deus por conta da maldade no mundo. Porque eu não consigo acreditar num Deus totalmente bom que permite o mal, que permite as guerras, que permite as doenças, que permite os genocídios, as destruições. Aí o pastor Ariovaldo Ramos disse assim, pois eu acredito em Deus justamente por conta do mal. Aí o sujeito não entendeu, ele falou, mas por que você acredita em Deus justamente por causa do mal? Ele falou assim, o mal respeita a autoridade? O sujeito falou, não. O mal respeita pai e mãe? Falou, não. O mal respeita a fronteira entre países? Não. O mal respeita leis humanas ou divinas? Não. E aí ele falou, e quem contém o mal no mundo? Por que a gente não se destruiu totalmente ainda? Porque existe um Deus
que põe limite à maldade humana. Então, a maldade nossa, humana, não tem limite. Mas Deus impõe limite. Quando Deus fala com Moisés assim, ó, vai lá no Egito libertar meu povo, porque a maldade dos egípcios já chegou no limite. Quando Deus manda Ló sair de Sodoma e Gomorra, Deus disse para Abraão, a maldade já chegou no limite. Deus estabelece limites à maldade. Porque se não for o Senhor estabelecer limites à nossa maldade, a gente se mata desenfreadamente. Então, sim, Deus estabelece limites à maldade. E a maior de todas as salvações, se é que pode chamar salvações no plural, com certeza está na cruz de Cristo. Porque é o tipo de solução que nós jamais teríamos para nós mesmos. E aí, nesse aspecto, o pecado é muito, muito profundo. E aí, nós precisamos aprender a viver, em primeiro lugar, não em autonomia espiritual, porque isso sim é uma raiz grave de pecado. Nós devemos viver como Deus, como nosso Rei. Por isso que é o Rei na cruz. Porque se nós vivermos como nós reinando, como alguns poderosos acham que reinam, a gente vai viver mergulhado no pecado. E aí, por isso que o pecado não é apenas fazer coisas ruins, mas é colocar-se no trono. O pecado é você achar que você pode regulamentar a sua moral. Você pode regulamentar a partir daquilo que você acha, a partir daquilo que você considera, a partir daquilo que a sua autonomia diz para você. Não. Essa é a raiz de todo pecado. E o caminho contrário é o caminho de voltar-se para a cruz. É o caminho de abrir mão de si mesmo para que Cristo reine em nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus não ignora o mal. Ainda que a gente fique inconformado com certas maldades do mundo, ainda que a gente se entristeça com as guerras, com as mortes, ainda que a gente se doe diante de um cenário catastrófico, Deus não ignora o mal. Deus continua governando o universo e Ele estabelece limites para a maldade humana. Qual é esse limite? Não sei. Qual é o limite que Deus vai estabelecer para os governantes do Irã, ou de Israel, ou dos Estados Unidos, ou de qualquer outro lugar? Não sei. Não sei. Sinceramente, não sei. Deus sabe. Agora, tem uma coisa que eu sei, e que se revela aqui na Escritura, que se Deus ignorasse o mal, ele não seria justo como é. E se ele apenas punisse, ele não seria amor como é. E é por isso que a gente aprende que na cruz, justiça e amor se encontram. Na cruz a gente vê isso que parece para nós coisas distintas, né? Ou você age com justiça, ou você age com amor. Deus conecta a justiça e o amor na cruz de Cristo. O Timothy Keller tem uma frase muito interessante que vai nessa linha, que ele fala que a verdade sem amor é dolorida demais e pode ferir alguém. Uma verdade sem amor. Mas o amor sem verdade, por outro lado, pode ser só bajulação.
pode ser só passar a mão na cabeça. Então, a melhor coisa é a gente aprender com Deus e viver com verdade e com amor. Assim como a justiça e o amor se encontram na cruz, o Timothy Keller fala isso sobre relacionamentos amorosos, inclusive no significado do casamento, ele vai dizer que verdade e amor devem caminhar juntos no relacionamento, para que uma coisa não fique manca sem a outra. E a cruz é isso, uma manifestação de justiça divina, a um princípio do universo de que o pecado gera morte. Então alguém deveria morrer em função do pecado. E esse alguém inocente foi Jesus. Então há um manifesto de justiça substitutiva na cruz, mas ao mesmo tempo é um gesto de amor. Porque é uma justiça sobre Jesus e um amor sobre toda a humanidade, que é resgatada por conta disso, por conta desse castigo que nos traz a paz. Que paz é essa? Essa paz não é somente uma paz de espírito, eu estava todo ansioso e agora estou com paz de espírito. Não é a paz do Rivotril também que me deram para ficar mais tranquilinho. Não. Essa paz é a paz com Deus. Essa paz é a sinalização de que não estamos contra Deus e Deus não está contra nós. Não, nós estamos reconciliados com Deus por meio da cruz de Cristo. Essa é a grande boa notícia do Evangelho. Não estamos contra Deus e Deus não está contra nós. Pelo contrário, nós estamos juntos, nós estamos reconciliados por conta da cruz de Cristo. O John Stott vai dizer que a cruz é um ponto onde Deus satisfaz a sua própria justiça ao assumir Ele mesmo o custo do perdão. Não foi um terceiro punido por nós, foi o próprio Deus em Cristo assumindo a nossa condenação. Quem morre na cruz? É o próprio Deus encarnado que morre da cruz. Alguém pode pensar, onde é que Deus estava quando Jesus morreu na cruz? Deus estava na cruz. Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, levando sobre si a condenação que nós merecíamos. Então, Deus mesmo se entrega, e Jesus diz isso várias vezes, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu dou voluntariamente, eu estou me entregando para satisfazer uma justiça divina, e para alcançar e oferecer misericórdia às pessoas. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E qual é a pior de todas as enfermidades, irmãos? O pecado. Porque tirando o pecado, as outras enfermidades, que teologicamente dizendo são decorrentes do pecado, a gente providencia remédio. A gente tem pesquisa de laboratório, a gente tem vacina, a gente tem medicação, a gente tem tratamento. Então, as enfermidades que a gente vai tendo aqui nesse mundo, a gente vai tratando. Com tecnologia, com pesquisa, com avanços científicos. Agora, o pecado não tem jeito. O pecado não tem tecnologia que dê jeito, o pecado não tem vacina que dê jeito, o pecado não tem remédio que dê jeito. O pecado é aquela pior de todas as enfermidades que nós, e nem nenhum médico, e nem nenhum cientista, e nem nenhum gênio dará conta. E é por isso que veio Jesus morrer na cruz. Para outras enfermidades, dá-se um jeito. Para o pecado, só a cruz de Cristo. E Ele morre em nosso lugar, carregando o pecado que era nosso, assumindo um abandono de Deus que nos caberia. Ele assume na cruz. Por isso, a culpa não nos é negada, mas ela é removida.
A culpa nos é removida na cruz. A graça, ela não é barata, como diz Dietrich Bonhoeffer. Ela é custosa. É interessante isso, porque graça é o favor imerecido de Deus. É aquilo que Deus nos dá por bondade, graça, né? De graça. Mas ao mesmo tempo, a graça não é só gratuidade. É gratuidade para nós que recebemos, mas para quem nos oferece, ela custou tudo. Absolutamente tudo. Ela custou a vida. Ela custou a dignidade. Ela custou a divindade, porque Deus abre mão. Jesus, lá em Filipenses, fala que ele não toma por usurpação ser igual a Deus, ele abre mão de ser Deus para encarnar. Ele abre mão do seu poder divino em muitos aspectos para encarnar. E é por isso que nós nunca podemos nos orgulhar de termos sido encontrados pela graça de Deus. Nós nunca podemos nos orgulhar de sermos salvos. Nós nunca podemos nos orgulhar de ser quem somos. Paulo fala, se eu sou o que sou, diz respeito à graça de Deus. Por quê? Porque não é mérito nosso. Ele diz lá em Efésios que nós somos salvos pela graça para que ninguém se glorie. Ninguém pode bater no peito e dizer assim, eu conquistei a minha salvação. Ninguém pode bater no peito e dizer assim, eu com a minha moral, com a minha ética, com o meu comportamento exemplar, conquistei a minha salvação, estou salvo, ninguém pode falar um A contra mim. Esse orgulho nós não temos, nunca podemos ter. Não faz parte, não pode fazer parte de nós, porque nós somos salvos pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, meus irmãos, onde nós estaríamos? Se não fosse a graça de Deus para pôr limite ao nosso pecado, se não fosse a graça de Deus para controlar os nossos ímpetos maldosos, se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui, só Deus sabe onde estaríamos. A graça de Deus. E é por isso que Paulo diz, eu não posso me orgulhar. Se for para me orgulhar, eu vou me orgulhar na cruz de Cristo. Eu vou me colocar de joelhos diante da cruz. Então esse tempo de Quaresma é um tempo e deve ser um tempo de humilhação. Se você puder fazer jejuns nesse período, faça. Porque é um tempo de humilhar-se. O sentido da quarta-feira de cinzas é exatamente esse. O sentido do Antigo Testamento das cinzas. As pessoas pegavam cinzas e colocavam sobre suas cabeças ou derramavam cinzas sobre o corpo como um sinal de humilhação, como um sinal de pegar aquela poeira e dizer assim, ó, eu não sou mais que essa poeira, eu sou essa poeira aqui. Lembra do texto lá de Eclesiastes? Do pó viemos e ao pó voltaremos. É esse o sentido. É disso que se trata a Quaresma, no sentido de que nós somos pó. Nós não podemos bater no peito e nos orgulhar de nada, senão porque fomos alcançados pela graça de Deus. Senão porque fomos transformados pela graça de Deus. E aí sim, quando a gente se reúne aqui em adoração, quando a gente se reúne aqui em louvor, a gente se reúne para cantar, para adorar a Deus e para agradecer essa graça. Para agradecer essa bênção, esse dom de Deus, esse presente de Deus. Para agradecer que a gente não é o que poderia ser no mau sentido. Para agradecer essa graça que nos alcança, e esse deve ser o sentido mais profundo da nossa vida de adoração. E como é difícil isso, né? Como é difícil trabalhar elementos de gratidão e de louvor. Como é difícil, porque nós temos tendências orgulhosas, nós temos tendências às insatisfações, nós temos tendências de vários aspectos a nos colocar para além daquilo que somos ou deveríamos ser. E quando a gente chega diante da cruz, a gente abaixa a nossa bola.
É por isso que a cruz é um símbolo tão importante para nós. Porque apesar de ser um símbolo de maldição, né? A Bíblia diz maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, é um símbolo onde a gente abaixa a nossa bola. Se a gente estiver assim com o ego muito inflado, se a gente estiver assim muito milindrado, se a gente estiver assim muito cheio de não me toque, a gente tem que ir para a cruz. A gente tem que olhar para a cruz. A gente tem que lembrar o que Jesus sofreu, a gente tem que lembrar que Jesus tomou cusparada na cara, a gente tem que lembrar que Jesus foi pendurado no madeiro, muito provavelmente totalmente pelado, nu. Nos filmes ainda aparece, né, com um paninho aqui, mas alguns cientistas vão dizer que ele foi crucificado nu, totalmente nu, justamente para marcar toda a humilhação, justamente para ser humilhado publicamente. E aí a gente vai parar e vai dizer, bom, então esse meu sofrimento aqui não é nada. Esse meu sofrimento aqui, essa minha crise aqui, é culpa dos meus próprios pecados. É culpa das minhas negligências, é culpa de um monte de coisas. Isso aqui não é nada. Diante daquele que sofreu, de fato, sem culpa. Diante daquele que sofreu em função do meu pecado. E a gente precisa lembrar que às vezes a gente acha que o nosso pecado não é tão grave assim. Às vezes a gente acha que a nossa condição de pecador é uma coisinha assim que se a gente tomasse uma dipirona resolvia. Às vezes eu tenho a impressão que a gente acha que a gente é pecador assim, mas é um pecador assim que se a gente tomasse um remedinho se resolveria o nosso pecado. Se a gente fizer um pouquinho mais de terapia, se a gente tomar um pouquinho de calmante, se a gente fizer um negocinho, resolve o nosso problema e nós estaremos livres. Não, não estaríamos. Nunca estaríamos. O pecado, o nosso pecado, é algo muito mais grave do que a gente pode pensar. O pecado que habita em nós e que está em toda a humanidade é algo muito, muito grave. Não é pouquinha coisa. Não é sobre fumar, beber ou ter algum comentário maldoso. É muito mais profundo. É muito mais profundo. E a gente não pode subestimar a nossa condição de pecadores e a condição de pecado do mundo. A gente não pode subestimar. É algo muito, muito grave. E para o tamanho dessa gravidade, para a profundidade dessa gravidade, só a cruz. Só a cruz de Cristo. Não tinha outro remédio. Garanto para você que se tivesse outro jeito, Deus tinha dado outro jeito. Não tinha. Não tinha. Quando Jesus conta a parábola a respeito dos trabalhadores da vinha, de que o senhor da vinha manda lá um funcionário e mata um funcionário. Ele manda um outro funcionário de um patamar um pouco maior. Mata um outro funcionário. Por fim, ele manda um filho. E mata um filho. Deus usou todos os recursos. Deus mandou anjo, Deus mandou profeta, Deus mandou sacerdote, Deus mandou reis, Deus mandou juízes. Nada disso resolveu o problema do pecado. Só resolveu o problema do pecado quando Deus mandou o Filho. Quando Deus veio Ele mesmo. Como quem diz, não tem jeito. Não tem outra solução. Não tem outro caminho senão eu mesmo descer para salvar esse bando de pecadores. Não tem outro jeito. Deus mandou dilúvio, Deus mandou fogo lá em Sodoma e Gomorra. Deus fez de tudo antes de Jesus. Nada resolveu o problema do pecado. Só Jesus na cruz resolve o nosso problema do pecado. Resolve todos os nossos problemas, resolve a nossa dor de cabeça, resolve as nossas dívidas bancárias, resolve o nosso... Não, calma. Jesus resolve o problema do pecado
do perdão dos pecados. As outras coisas a gente vai resolvendo aqui aos poucos. Com a ajuda de Jesus também. Mas Jesus resolveu o irresolvível por nós. As outras coisas nós vamos tomando pé aqui. E vamos ter de resolver algumas coisas a gente mesmo. Porque o maior de todos os problemas ele resolveu na cruz. Agora, a gente vai resolvendo os outros aqui. A gente vai trabalhando, a gente vai estudando, a gente vai pesquisando, a gente vai tomando remédio, a gente vai se cuidando. E a gente vai tentando resolver uma coisa de cada vez. Sabendo que aquela maior de todas, que nenhum de nós resolveria, essa sim, Deus resolveu por nós, por meio da cruz de Cristo. Por fim, vamos para o último. A gente precisa parar e lembrar. Se a cruz foi necessária, nós não podemos tratar o pecado com leveza. A gente não pode achar que pecado é uma coisinha qualquer. Pecado é grave. É lógico que há consequências e consequências, há variações de pecado, mas a realidade do nosso coração pecaminoso é uma realidade muito, muito grave. Por isso que, às vezes, eu escuto em aconselhamento pastoral umas histórias assim cabeludas, que as pessoas chegam constrangidas para falar, e por vezes elas são trazidas pela confissão de outro. Porque às vezes a pessoa ela nem vai conseguir. Ela fez algo tão grave, eu não sei se você já sentiu isso, eu já senti isso. Algo tão constrangedor, algo tão vergonhoso, que é difícil você dizer para outra pessoa, né? Por isso que é tão difícil confessar pecados de verdade. Porque é difícil admitir que a gente foi capaz daquilo. Mas aí, quando a gente tem um cônjuge, por exemplo, o outro traz. O outro fala, pastor, eu preciso te contar o que ele fez. Aí o outro vem arrastado porque fez, e aí tem que ouvir, tem que dizer, eu fiz. Mas quer saber? Eu não me assusto. Eu escuto, falo, é o pecado, é isso aí mesmo. Isso não significa que é qualquer coisa. Porque se é alguma coisa grave, significa que vai trazer ali um sofrimento. Mas também significa que não vou ser pego de surpresa, no sentido de, meu Deus, não imaginava que você fosse capaz disso. Você é capaz disso e de muito mais. Nós somos capazes disso e de muito mais. Nós somos capazes de matar, nós somos capazes de roubar, nós somos capazes de esfaquear, de atirar, de violentar, nós somos capazes. Então, não assusta. Fala, é isso daí mesmo, é o ser humano, é isso aí. É isso aí. Por isso que não é pouca coisa. E é por isso que a gente tem que estar vigilantes com a gente mesmo. Provérbios diz que é melhor aquele que domina a si mesmo do que aquele que domina uma cidade. Mais bem-aventurado é dominar a si mesmo do que conquistar uma cidade. Porque é difícil dominar a si mesmo. E aí não podemos tratar a graça com indiferença, porque a graça é o que resolveu o nosso problema de pecado. É muita coisa, não é pouca coisa a graça de Deus. E não podemos tratar Jesus como um acessório espiritual, Jesus como um amuleto, o nome de Jesus como algo assim, ai meu Deus, Jesus, prepara a vaga no estacionamento do shopping para eu estacionar meu carro rápido. Jesus, prepara aí sei lá o que, futilidade, não sei. Jesus, me emagrece, né? Tem uns que estão emagrecendo aí com... Alguém já falou que é o irmão Jairo que está emagrecendo o pessoal agora, né? É o irmão Jairo. O irmão Jairo está emagrecendo, não é Jesus, é o irmão Jairo. Então,
Jesus não é esse amuleto para essas coisinhas. Jesus é aquele que deu a vida por nós para resolver o maior de todos os problemas. Não é pouca coisa. De verdade, assim, eu respeito todas as orações, até para a vaga no estacionamento. Mas eu não consigo fazê-las. Eu acho que Deus tem mais o que fazer, gente, de verdade. E tem coisa que eu não consigo, porque eu falo, meu Deus, isso aqui é coisa nossa, isso aqui a gente tem que se resolver, isso aqui a gente tem que tratar, isso aqui, ok, a gente vai pedir a Deus sabedoria, Senhor, me ajuda e tal, mas é coisa nossa. Eu acho que Jesus resolveu algo muito, muito grave, muito, muito importante na nossa vida. Então, Jesus não pode ser um acessório espiritual, não pode ser um amuleto, não pode ser um nome da sorte, sabe? Um cristalzinho que carrega na bolsa com o nome de Jesus para dar sorte. Não pode ser isso, gente. Jesus é muito mais que isso. E a gente não pode tratá-lo como qualquer coisa, ou tê-lo como qualquer coisa na nossa vida. Ou, de fato, usar o seu santo nome em vão. Não podemos. Porque é muito, muito relevante. É muito, muito importante. É muito necessário, é vital para a nossa existência. O nome de Jesus, a cruz de Jesus e tudo aquilo que foi feito. Guarde no seu coração essa necessidade. E toda vez que você lembrar da cruz, a melhor resposta é adoração, é louvor, é gratidão por tudo que significa a cruz de Cristo, por tudo que significa a tão grande salvação, por tudo que significa essa graça de Deus na nossa vida. E é por isso que a gente tem que romper em louvor. É um jeito mínimo de agradecer. É louvar, é adorar a Ele, que fez tanto, tanto, tanto por todos nós. Que Deus nos abençoe, que a gente entenda o poder e a profundidade do nosso pecado, mas mais ainda, da graça de Deus, que nos salva. Amém? Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor, pela tua cruz, pela tua salvação, por tão grande salvação e amor por nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por levar o nosso pecado sobre si, por levar as nossas culpas, por levar as nossas transgressões, por nos salvar do inferno, da morte, da gente mesmo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que a gente nunca se esqueça de louvar, de agradecer, de glorificar por tão grande salvação. Em nome, por amor de Jesus. Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém.